passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Bom, boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. E vou começar a apresentação aqui, né, do meu estágio que eu fiz aqui na Citrosuco. Deixa eu mudar aqui. Aí. Falar um pouquinho do processo seletivo, né, do começo ali. A gente fez todo o processo seletivo, né, por uma plataforma conhecida como Eureka. A gente teve umas etapas antes das entrevistas, né, que foi questão de vídeo, dinâmicas, né, depois a gente teve duas dinâmicas de grupos diferentes, uma com o painel com o gestor, e a última foi para avisar que a gente tinha passado, né. Eu acabei entrando na área de engenharia de projetos, né, e de planejamento e controle de manutenção. Vou falar um pouquinho da empresa, né, hoje a Citrosuco, né, ela está dividido em, vamos dizer, em 2 ramos diferentes, né, tanto no suco de laranja como ingredientes, óleos, essências, né. Então, aqui eu trouxe alguns dos produtos que a gente tem hoje na Citrosuco, né, o FCOJ é o suco natural, né, tirado da água, né, ou seja, concentrado. O NFC é o suco natural, integral, né, é como se espremesse uma fruta, então não tem nada de aditivo, nada dessas questões conservantes, né, o suco natural em si. CPP é a questão da ração animal, ou seja, todo o bagaço que a gente utiliza, tudo é aproveitado aqui, né. A gente utiliza o óleo da casca da laranja, os gominhos, né. Então o CPP nada mais é do que a ração, é o bagaço da laranja que vira ração para animal, né, e tem um valor até que legal ali. Além disso, a gente tem óleos e essências, o Vezos, né, que é um suco secundário e muitas das vezes é é colocado junto com o FCOJ ali, né, um pouco às vezes o cliente pede um suco mais amargo, depende muito do cliente, né. E além disso a gente tem o Frozen Orange, né, além de outros produtos que a gente tá em estudo, né, para desenvolver. Hoje em dia, né, Citrosuco está presente em 7 países, né, tá ao redor do mundo aí, como Brasil, Estados Unidos, Áustria, Austrália, Bélgica, Japão e China, né. Em períodos de entre safra, a gente chega a ter 12.000 colaboradores, né, às vezes mais, às vezes menos, e em épocas de entre safra, né, que é quando não tem laranja, né, a gente tem 5.500 funcionários. A gente tem 28 fazendas e 25 em produção de laranja. Além disso, hoje, né, eu estou aqui em Matão, mas tem diferentes áreas, né, indústrias. Hoje eu estou localizado aqui na planta de Matão. A planta de Matão é a maior empresa de suco de laranja, de processamento de suco de laranja do mundo. A gente tem um total de 180 processadoras aqui, né, a segunda, fábrica de processamento, a segunda maior, né, tem 90, ou seja, a gente é o dobro do tamanho, né. Então a gente tem outras aí em Araras, Catanduva, Lake Wales, né. Além disso, a gente tem 6 navios, né, de transporte de suco aí, lembrando, né, que a maior parte do nosso suco vai para fora, né, é uma pequena parte só que fica aqui no Brasil. Além disso, 20% a gente tem, hoje em dia, né, o Brasil exporta 40% do suco de laranja, né, é responsável por 40%, na verdade, do mercado global, e 20% a Citrosuco é responsável, ou seja, a gente está sendo responsável por 20% de todo o suco do mundo. Aqui, né, eu trouxe as atividades da empresa, né. Aqui a gente tem desde o começo, né, da produção de mudas, preparo do solo, plantio, manejo de pomares, colheita, transporte dos caminhão, pega as laranjas da fazenda, traz para a indústria para processar, né. Armazenamento, questão de transporte, né, depois que processa a gente, armazena esse suco, coloca em caminhões depois e leva até o Porto de Santos, né. Lá a gente faz o carregamento dos navios, né, e manda para o exterior. Aqui também a gente não vende, né, a gente não invasa o suco de laranja, a gente, é um mercado B2B, né, ou seja, a gente manda direto para um outro cliente e esse cliente que vai decidir o que ele vai fazer com o suco. Aí depois, ele invasa, que seja, e vai para a mão do cliente, né, do consumidor final. Então vou falar um pouquinho das atividades, né, realizadas durante o estágio, né.
Quando eu entrei aqui na Citrosuco, aqui em setembro de 2023, né, ano passado, eu aprendi muito na parte de manutenção, né, foi a principal tarefa ali, foi desenvolver indicadores, né, toda essa parte do PCM ali, né, o planejamento e controle de manutenção, além de realizar bastante manutenção em aplicativos, né. Antes, a excelência operacional, né, era junto com a manutenção e com a engenharia de projetos. Então, a gente dava bastante manutenção em aplicativos de excelência operacional, de laboratório de eficiência, além dos aplicativos, né, de manutenção, e além disso desenvolver KPIs, né, indicadores aí para ver se uma máquina quantas vezes está quebrando no mês, no ano, sabe? Toda essa vida útil aí, entre outros tipos de indicadores, né? Deixa eu passar aqui. Agora eu vou falar um pouquinho das outras atividades, né, consequentemente eu acabei migrando de área aí depois de uns 3, 4 meses, né, estava nascendo um projeto novo, né, que a gente não tinha aqui na Citrosul, que era o projeto de eficiência energética, né. Muita das empresas grandes hoje em dia têm, essa parte de eficiência energética, então a gente estava começando aqui, né. Então era eu e um gerente só na área para fazer essa parte de eficiência energética, né. Foi aí que surgiu essa demanda, porque, vou contextualizar um pouquinho vocês, né, a parte de eficiência energética aqui na Citrosuco, né, as diferentes fábricas, diferentes plantas, né, industriais, a gente, usa energias para rodar a fábrica, né. E essas energias, eu vou falar para vocês que, por exemplo, a planta de Araras usa só gás natural, e aqui usa bagaço de cana. Então, as diferentes plantas usavam, diferentes métodos de energia, de produtos, sabe. E aí não tinha um local, vamos dizer assim, igual para apontar todos esses apontamentos de consumo. Assim, tinha SAP, mas ficava um pouco bagunçado, aí o que foi o meu projeto de estágio em si? Foi desenvolver um aplicativo para fazer esses apontamentos, né. Até eu trouxe essa imagem aqui, ó, que é a carinha dele quando você loga nele, aqui, ó, os tipos de status, o apontamento, se está em atraso, se não está, entre outros tipos aí de funcionalidades. Aí depois disso, acabei criando uma base, né, para esse aplicativo e acabei fazendo a integração, né, desse aplicativo com SAP, Excel, entre outras, plataformas aí que eu posso dizer como SharePoint, entre outras bases de dados aí. Depois de juntar essas bases de dados, a gente pegou e construiu os indicadores, né, que seja ali, para ver o quanto a gente estava gastando na fábrica, qual fábrica estava gastando mais, qual período do ano a gente estava gastando mais, para fazer toda essa questão dessa curva de consumo, sabe, se a gente está fora, se está dentro da meta, questão de preço, que impacta muito na fábrica, né, e esse é um dos pilares aí que a gente tem, que é um gargalo, né, que era um gargalo para a fábrica. Uma segunda eu posso dizer uma segunda etapa aí uma terceira etapa do estágio, foi a questão do desenvolvimento do machine learning, né, porque aí a gente já tinha os dados, né, antes a gente não tinha. Como a gente tinha os dados, a gente conseguia fazer previsões, ou seja, a gente conseguia aplicar modelos de machine learning para fazer a previsão do quanto de bagaço, de energia, de óleo, óleo diesel que seja, cal, a gente vai gastar nas safras que vem, né, a gente consegue fazer essa programação. Além disso, um último projeto que eu estava trabalhando recentemente foi o desenvolvimento de uma inteligência artificial generativa para dar suporte rápido, né, ali o PCM, ou seja, é como se fosse um chat GPT, só que ele responde apenas o que eu coloquei. Assim, ele aprende com um book, por exemplo, de manutenção, e ele vai responder só em cima daquele book, sabe? Então foi feito em Python esse chat aqui. Aqui foi um workshop que eu apresentei, né, todo esse projeto, foi o pessoal de Santos, essa primeira imagem, aqui foi para as 3 unidades, né, Santos, não, digo, Catanduva, Araras e Matão, que foi a apresentação desse projeto que a gente estava iniciando. E a relação com a engenharia de biosistemas, né, tem total relação, porque envolve muita programação, muita questão de estatística, né, aqui a gente precisa ler muito desenho técnico também, o professor Paulo aí, que ensinou a gente, questão de componentes mecânicos, né, ainda mais na manutenção, não tem nem o que falar sobre isso, né, que é muito importante. E acredito que seja isso, pessoal. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida.